Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes não foram nada pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que busque descobrir como cada apóstolo morreu se deparará com relatos horríveis. Cada história é mais horrível que a anterior, com vários contos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada discípulo e apóstolo de Jesus, precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto deriva de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos datados de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja. Mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil porque essas tradições antigas oferecem versões diferentes de suas mortes, e os relatos frequentemente confundem e entrelaçam fatos e personagens históricos. Mas aqui eu me esforçarei para manter a maior distinção possível a esse respeito, e farei isso com base no que é mais amplamente aceito na teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento. Além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traiçoeiro. Portanto, de todas as contas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a única em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi instigada pelo rei Herodes Agripa, o primeiro neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei, que buscou matar o recém-nascido Jesus ordenando o massacre de bebês em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista, e que também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago com a espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro escapou da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 após Cristo, e o fato de ter morrido pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. De acordo com algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar o procônsul local e sua esposa. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse desenho de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos detalhando a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, especialmente porque essas histórias parecem misturar o apóstolo Filipe com Filipe, o evangelista,
um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que foi apedrejado. Algumas dizem que ele foi tanto apedrejado quanto crucificado, e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia, por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições, no entanto, afirmam que, depois de dedicar sua vida a espalhar o Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, assim como acontece com os outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Alguns dizem que ele foi crucificado. Outros sugerem que foi queimado vivo, e outros afirmam que foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Também há diferentes versões de sua morte que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte, ou teve a cabeça cortada com golpes de machado. Curiosamente, algumas contas antigas relacionam as mortes de Judas, Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Existem muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, com até mesmo uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições erroneamente confundem este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Escritos dos pais da Igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro supostamente ocorreu em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição afirma que Pedro estava destinado a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Como tal, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. De acordo com a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até mesmo um relato antigo afirmando que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Posteriormente, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Em vez disso, foi ele quem traiu o Senhor.
entregando Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles recusaram. Mateus relata que, após isso, Judas Iscariotes foi se enforcar. Lucas, no livro dos Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele se rompeu no meio e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local de execução até se dividir ao meio eventualmente. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia. Depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado, segundo relatos. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. A mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Sabedoria Espiritual 9737 e compartilhar seus pensamentos nos comentários.